Fala, cirurgiões, tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Kleber e eu tô aqui para passar para vocês uma sequência de aulas do livro de Andrade, que é Emergências Médicas na Odontologia. É um conteúdo muito importante, peço que vocês prestem bastante atenção, são coisas excepcionais que vão evitar que você tenha grandes dores de cabeça no seu consultório. Então, senta na cadeira, pega o seu cafezinho, eu vou tentar te passar da maneira mais simples possível tudo que está escrito de mais importante no livro que você vai aplicar aí no seu consultório, tá bom? Galera, então vamos começar do começo, né? Obviamente, vamos começar ali dos conceitos básicos de prevenção das emergências médicas, tá? Emergência boa é aquela que não acontece dentro do seu consultório, obviamente. Todo mundo está falando em resolver as emergências médicas, mas o verdadeiro segredo é não acontecer a emergência médica no seu ambiente odontológico, no seu consultório durante o seu atendimento, né? Quando esse tipo de coisa, o caos, ele se instaura aí no seu consultório, é porque tem alguma coisa errada. Você pode ter passado por algum processo básico que acarretou, né? Essa falta de atenção acarretou no problema maior, que pode virar uma dor de cabeça para você no futuro e para o seu paciente. Aqui, nesse conteúdo, você não vai aprender apenas a reagir, o que fazer, a conduta, mas você também vai aprender a prevenir, que é a coisa que eu acho mais importante, tá bom? Vamos citar alguns exemplos aqui de maneira resumida, né? Mais para frente nós vamos nos aprofundar só para vocês entenderem o que seria essa emergência médica. Temos aí a síncope, tá? A crise hipertensiva, hipoglicemia, reações alérgicas, por exemplo, a medicamentos e reações alérgicas que são associadas a reações sistêmicas, tá? Lembrando que a emergência, ela não é azar, ela é descuido do profissional em grande maioria das vezes. Agora, quais são os principais fatores predisponentes que acarretam na emergência médico-odontológica? Galera, uma falha muito grave na anamnese ou a ausência total de você fazer a sua anamnese, tá? O excesso de estresse do paciente é a número 2. O paciente, você não consegue ter o controle da ansiedade daquele paciente, você não consegue acalmá-lo, não só durante, mas antes, você não consegue passar aquela calma para o seu paciente também, é algo que predispõe à emergência médica odontológica. A falta de preparo do cirurgião dentista, que pode entrar ali nessa parte de controle de ansiedade do paciente, né? Ele não saber reconhecer sinais precoces ou não ter mesmo o treinamento em suporte básico de vida pode aumentar drasticamente as chances de complicações graves para esse tipo de paciente. Uma equipe despreparada, a equipe eu estou falando desde lá da sua secretária que recebeu essa paciente, que não conseguiu, vamos citar a paciente ansiosa, por exemplo, não conseguiu acalmar essa paciente na recepção, não deu chazinho, não conversou, tentou tranquilizar, nada, ela simplesmente colocou ela na sua cadeira e te entregou. A auxiliar totalmente despreparada, falando palavras de gatilho que atrai, por exemplo, sangue, que deixa o paciente cada vez mais ansioso também, pode evoluir para uma síncope desse paciente, uma hipertensão, vai te dar dor de cabeça, então a sua equipe ela tem que estar toda alinhada nisso, e o consultório sem nenhum tipo de recurso, eu não tenho uma medicação, eu não tenho uma maleta de emergência ali que fica no cantinho para me atender o meu paciente. Lembre o seguinte, galera, o problema não é o paciente complicado, o problema é o profissional despreparado, igual eu sempre falo para vocês, tá? Entrando então aqui numa das coisas mais importantes que a galera costuma deixar de lado, a galera costuma não fazer uma coisa tão simples que é a anamnese. A anamnese ela não é simplesmente um arquivo burocrático que vai te poupar de algum processo futuro. Não, ela é um papel importante que você precisa ler de cima para baixo antes de pôr a mão no seu paciente. Isso vai te evitar uma dor de cabeça gigante, tá? Primeiro de tudo, você não precisa fazer uma anamnese gigante altamente descritiva. Você precisa de alguns pontos importantes que vai te evitar dor de cabeça. No meu consultório, por exemplo, a nossa anamnese ela é uma única folha, então não é aquele negócio maçante, nem seu paciente vai cansar de preencher, ele só vai te passar informações importantes. Antes do seu procedimento odontológico, você vai medir a pressão do seu paciente. Lá na recepção vai pedir para ele medir em casa, para a gente evitar problemas durante o procedimento, né, relacionados à hipertensão ou à hipotensão. Se o paciente
tiver com a hipertensão muito alta, com a tensão muito alta, você vai evitar atendê-lo, assim como se tiver muito baixa também até normalizar. Se for algo que é relacionado à psicologia, né, a cabecinha do seu paciente, a ansiedade, aí ele vai ter que tratar isso primeiro para depois você colocar ele na sua cadeira. Vamos utilizar fichas sempre atualizadas. Toda vez que esse paciente vir, a gente tem que atualizar, porque de um período para outro esse paciente pode ter descoberto, por exemplo, a diabetes, ele está completamente descompensado e você colocando na sua cadeira, se baseando numa ficha antiga. Saiba sobre as medicações contínuas desse paciente. Se esse paciente toma esse paciente toma algum outro tipo de vasodilatador, algo que vai te atrapalhar durante o seu procedimento cirúrgico, tem que estar lá na ficha também. E vamos classificar esse paciente assim como a Associação Mundial faz, né, no ASA 1, 2, 3 e 4, de maneira correta. Isso aí você mesmo que vai classificar ele ali antes de estar fazendo o seu atendimento. Lembre-se, você não preenche papel, você investiga. A anamnese não é um formulário, ela é um diálogo que você tem com o seu paciente para você se aprofundar e não ter problemas. Dr. Kleber, o pior aconteceu na minha cadeira, cara. O meu paciente ele tá passando mal. Me diga aí um passo a passo que eu consigo evitar bastante problema aí, porque eu ainda não vi as suas outras aulas específicas ao que o meu paciente tem. Vamos lá, galera. Primeiro de tudo, você vai manter a calma. Você é o cara, você que está no centro, cara, mulher, enfim, você é o responsável ali, você tem que ser o que vai manter a calma a todo momento, porque todo mundo vai olhar para você porque você é o cirurgião, então você vai ter que manter a sua calma para você manter todo mundo calmo. Primeiro passo é você interromper o procedimento. Cara, para tudo que você está fazendo. Tô dando sutura, para a sutura, tira tudo de perto desse paciente, tira tudo, deixa ele bem aliviado ali. Você vai posicionar o paciente da maneira correta. Se ele tiver com, por exemplo, uma síncope, você pode levantar as pernas deles, enfim, a gente vai entrar mais a fundo nisso, tá? Você vai posicionar esse paciente de maneira correta, seja confortável, seja de alguma outra maneira, para que esse paciente não agrave mais o seu problema. Você vai avaliar a consciência, respiração e pulso desse paciente. Verifique se o paciente responde a estímulos verbais. Seu João, o senhor está conseguindo me entender? Você está me ouvindo? Vê se esse paciente está respirando de maneira correta, ver como é que está o pulso desse paciente. Ela vai definir os próximos passos que você vai ter que ter. Acione o SAMU, peça ajuda. Se for uma coisa que você não consegue transportar esse paciente, liga para o SAMU. Caso necessário, vamos iniciar o suporte básico de vida. Eu vou passar para vocês uma aulinha como faz isso, mas é importante você fazer junto com o bombeiro também, para você não perder, você não ter problema dos seus pacientes. Emergência não é heroísmo, ela é uma sequência que você pode seguir, que são coisas básicas que vai salvar o seu paciente. Papel e caneta na mão que nós vamos entrar na classificação de ASA, né? É simplesmente uma ferramenta eficaz, né, para estratificar o risco de cada paciente, tá bom? Qual categoria o seu paciente se encaixa, e isso vai ajudar, né, a gente tomar decisões mais seguras para cada tipo de paciente. Então, iniciando pela ASA1, o paciente ele é um paciente saudável, não apresenta nenhum tipo de doença sistêmica. A gente pode realizar qualquer tipo de procedimento nesse paciente, né, odontológico, com segurança. Risco de emergência é totalmente mínimo. Paciente ASA2 são doenças sistêmicas leves, né? Por exemplo, hipertensão controlada, diabetes leve controlada, asma controlada. Procedimentos podem ser realizados com preocupação básica e monitoramento. Tá ainda assim muito tranquilo a ASA2. A ASA3, doença sistêmica grave. Exemplo, hipertensão descontrolada. Meu paciente está com hipertensão, diabetes totalmente descompensada, infarto recente, tá, galera? Menos de 3, 4, 6 meses, né? Avaliação médica prévia antes do seu atendimento, certo? E a ASA4, doença sistêmica, onde esse paciente tem o risco de morte iminente, paciente com condição que ameaça constantemente a sua vida. Atendimento odontológico não deve ser realizado em ambiente do seu consultório, apenas hospitalar, certo? Regra prática. Doutor, eu estou com dúvida, não sei se eu realizo cirurgia ou algum outro procedimento no meu paciente ASA 3 ou ASA 4. O que você vai fazer? Na dúvida, não faz. Você vai indicar esse paciente para um centro cirúrgico, centro médico, hospitalar, tá bom? Treinamento total da sua equipe. Lembra que não é só você, dentista, que está sendo responsável, não é só você que vai segurar essa bomba sozinho. Todo mundo tem que estar numa sinergia ali para salvar a vida desse paciente. Como, Kleber? Como assim, cara? Vamos lá, primeiro de tudo, o dentista, ele vai liderar esse atendimento, você é o responsável total por tudo que está acontecendo.
né? Você decide condutas, você faz avaliação clínica, você faz tudo. Quando a merda acontece, né? O auxiliar, ele tem que buscar a maleta de emergência que você tem que ter no seu consultório, ele vai te ajudar a preparar as coisas lá para você fazer esse atendimento, enquanto a sua recepcionista está ligando para o SAMU e passando todas as informações que a gente tem disponíveis para eles já chegarem e fazer o atendimento. Então, não é só você dentista, é desde a recepção, auxiliar até você, entendeu? Então, você não está sozinho nessa e sua equipe tem que estar treinada para esse tipo de situação. Agora, como você vai se proteger de maneira legal, para que não tenha problema para você? Você fez tudo certo, fez os primeiros atendimentos ali nessa emergência, o que você tem que ter? Você vai registrar tudo imediatamente, anote no prontuário do paciente, horário, evento, sinais, sintomas, o que aconteceu desde quando ele entrou até quando você fez o procedimento cirúrgico. Segundo, documente a comunicação com a família. Estou mandando mensagem aqui para a família, estou dando aquele suporte, aquele apoio, perguntando como que ele está, o paciente está, o que está acontecendo, o que eles precisam, isso também precisa ser documentado, tá? Guarde comprovantes do acionamento do SAMU, se possível anote o número de protocolo, tá? Do atendimento do SAMU e o horário da chamada, que é muito importante para mostrar que você realmente fez a sua parte, e faça um relatório totalmente detalhado do acontecido, tá bom? Importante, você nunca pode alterar, você nunca pode rasurar qualquer tipo de documento desses documentos que eu passei que você precisa saber, que pode ser interpretado como tentativa de ocultar alguma informação, né? Então não rasure, faça tudo certinho que você vai se dar bem nessa parte, tá bom? E lembre-se, emergência boa é aquela emergência que não acontece, tá? Você chegou até aqui e já sabe, a melhor emergência é aquela que você previne, a emergência que ela pode ser evitada com anamnese rigorosa, maleta completa, equipe treinada e protocolos claros, tá? Vai te evitar uma dor de cabeça absurda, meu amigo, tá bom? Mas se acontecer, pode acontecer com qualquer um que seja com você preparado, certo? É melhor que você esteja preparado quando acontecer do que acontecer e você não esteja preparado. Agora, o nosso próximo passo é o seguinte, né? Nós vamos identificar quem pode ter certo tipo de problema antes mesmo que isso aconteça na sua cadeira. O paciente de risco, você vai descobrir como reconhecer sinais de alertas e ajustar a sua abordagem para esse tipo de acontecido. Beleza, galera? No mais, é isso. Muito obrigado. Essa foi a nossa primeira aula. Peço que vocês assistam todo esse conteúdo para que entre na cabecinha de vocês e vocês não tomem nenhum processo, não percam nenhum paciente por bobeira.